Obrigada, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Clóvis, é uma honra tê-lo aqui na plateia. Agradecer o convite do evento, falar sobre esse assunto tão interessante que, particularmente, eu gosto muito. Então, esses são meus conflitos de interesse. E, bom, a OPAT, né, que é uma sigla que nós já adotamos na prática aqui no Brasil, ela vem do nome em inglês, né, da terapia antimicrobiana parenteral ambulatorial, e ela é uma modalidade de tratamento que ela se iniciou na década de 70 nos Estados Unidos. Como todos nós sabemos, né, isso é bastante discutido, lá é um país que não existe um sistema universal de saúde, e havia um grande problema nesse hospital em particular, que é um hospital de referência para pacientes com fibrose cística, de pacientes que tinham necessidade de tratamento antimicrobiano parenteral e, porém, sem cobertura para internação hospitalar. Então, esse serviço, lá no Hospital Metodista, Clínica Park Nicollet, em 1978, eles inauguraram um serviço pioneiro de OPAT. A princípio, para tentar resolver essa questão até econômica dos pacientes, mas acabou se mostrando que era um serviço muito benéfico, né? Lembrar que, naquela época, esses pacientes com fibrose cística tinham, infelizmente, uma expectativa de vida ainda muito baixa. E, quando chegava na fase final da vida, eles passavam mais tempo no hospital internados do que em casa para tratar a infecção. E a OPAT, como eu vou discutir aqui durante a aula, ela trouxe não só benefícios aí econômicos para o sistema, mas benefícios muito grandes para a qualidade de vida desses pacientes. Durante as décadas de 80 e 90, então, a OPAT teve uma forte expansão no mundo todo. Atualmente é uma modalidade de tratamento consolidada em diversos lugares, né, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, na Austrália, Nova Zelândia, principalmente no Reino Unido. Eu gosto de destacar que, por ter um sistema universal de saúde, acabou sendo uma referência muito grande para a implantação dos serviços de OPAT no Brasil. E, desde 2017, nós temos também uma experiência consolidada aqui. Haviam algumas experiências pontuais, mas, em 2017, por intermédio da SBI, foi publicada a primeira diretriz brasileira para terapia antimicrobiana parenteral ambulatorial. Eu coloco a referência aqui. É um documento que está disponível no site da SBI, e ele é bastante interessante, que fala não apenas das indicações e contraindicações de tratamento que a gente vai discutir aqui, mas também de tudo que é necessário para implantar uma estrutura de OPAT num serviço de saúde. E aí eu fico bastante feliz, porque esse artigo é bastante recente, ele é publicação agora de 2024, num suplemento do JAC sobre resistência antimicrobiana. Eles citam as experiências de OPAT consolidadas ao redor do mundo e trazem o Brasil aqui no mapa da OPAT, como um serviço que tem experiência de OPAT consolidada. Ele traz aqui os diferentes modelos, né, estrutura centralizada, descentralizada, mas descreve o Brasil como um país que tem uma estrutura implantada de OPAT. E, como eu falei um pouco lá no primeiro slide, é uma modalidade de tratamento que ela tem inúmeras vantagens, né? Para o paciente, as vantagens são muito claras. A gente tem a humanização do cuidado à saúde, né? O paciente está estável clinicamente, então é muito melhor para ele estar na sua casa, no conforto da família, do que estar internado no hospital. Alguns pacientes podem não só ter o retorno ao convívio pessoal, mas, inclusive, as atividades de trabalho. Eu, na minha prática de serviço, já vivi essa situação de pacientes em OPAT que conseguem, inclusive, voltar a trabalhar. E, claro, se você tira o paciente do hospital, você diminui o risco de aquisição de novas infecções associadas ao serviço de saúde. Para o sistema de saúde em si, as vantagens são imensas também, porque você traz uma otimização de leitos e de recursos. Você deixa os leitos de internação para pacientes que precisam de internação. Sejam pacientes que estão num setor de emergência, aguardando leito, seja pacientes que aguardam cirurgias eletivas, que a gente sabe que nos nossos serviços aí ao redor do Brasil, as filas são muito grandes para a realização dessas cirurgias e muito por conta de leitos. Então, a OPAT, ela beneficia não só o paciente que é tratado nessa modalidade em si, mas ela acaba beneficiando outros pacientes incluídos no sistema de saúde também. Só que, para a OPAT funcionar, e a gente vai falar de uma etapa importante aqui, que é a seleção dos pacientes, além do paciente ser bem selecionado, ela precisa funcionar de forma hierarquizada. Não é só dar alta para o paciente com uma prescrição de antibiótico para ele procurar um lugar que ele possa receber. Isso precisa estar hierarquizado.
tanto os serviços de referência contra referência e, principalmente, a estruturação das equipes multidisciplinares que vão atender o paciente, e é fundamental que hajam protocolos. E sempre é importante lembrar que ainda é um tanto incipiente, mas existe uma política de atendimento domiciliar no Brasil. O SUS tem um programa que é o Melhor em Casa, que, dentre as modalidades que são contempladas para atenção domiciliar, a OPAT está entre elas. Então, é um tipo de tratamento que é possível não só na saúde suplementar, mas também no Sistema Único de Saúde. E a OPAT, quando é bem estruturada e quando é bem aplicada, ela é eficaz e segura. Eu queria compartilhar com vocês esse artigo também, que a publicação é bastante recente, agora de 2024, que é uma meta-análise que comparou 3 estudos e comparou os desfechos desses estudos em pacientes com diagnósticos semelhantes, tratados em OPAT e tratados em regime de internação. Ao total, foram incluídos 1.310 pacientes, adultos e crianças, e é muito interessante que a análise não mostrou diferença significante, seja na mortalidade, na falência terapêutica, nos eventos adversos ou em outras complicações. Porém, os autores trazem de forma muito importante na discussão que isso foi possível porque, em todos esses estudos, a seleção dos pacientes foi muito adequada para essa modalidade de tratamento. Então, a gente vai falar um pouco agora das indicações, e o Felipe acredita falar das contraindicações, mas é muito importante que isso seja feito de forma adequada, porque se os serviços estão estruturados e se os pacientes são escolhidos de forma adequada, a OPAT é, sim, uma modalidade não só eficaz, mas também segura de tratamento. E quando indicar, então, que é o tema da nossa aula, né? Antes de falar dos diagnósticos, é importante lembrar que a seleção e a orientação dos pacientes depende da atuação de toda a equipe multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e, principalmente, depois eu queria até ouvir a experiência de outras pessoas que trabalham com isso, principalmente a atuação do assistente social. Para a realidade que a gente tem no Brasil, esse é o profissional-chave, o profissional mais importante para que a OPAT funcione, porque ele consegue articular não só os serviços e os mecanismos de dentro do hospital, mas, principalmente, é um profissional que consegue, e é preparado para isso, consegue, de forma muito competente, articular tudo que precisa ocorrer fora do hospital, e a gente vai falar um pouco para que esse tratamento seja correto. E lembrar também que não é só dar alta. O segmento do paciente em regime ambulatorial também vai ser fundamental para que os desfechos sejam favoráveis, uma vez, claro, feita essa seleção criteriosa. E é importante, e aqui vem, por que o assistente social é tão importante? Levar em consideração múltiplos aspectos, né? Não só clínicos dos diagnósticos elegíveis, mas também aspectos psicológicos e sociais que vão ser importantes. Eu lembro que lá, desde a faculdade de medicina, eu escutava falar dos aspectos biopsicossociais do paciente. E talvez, em nenhum outro campo que eu tenha trabalhado, isso é tão importante quanto na OPAT. Os aspectos clínicos, os fatores biológicos são importantes, mas os fatores psicológicos e sociais são tão importantes quanto, e talvez até um pouco mais. Então, é muito importante que eles sejam avaliados com muito critério na seleção dos pacientes para que a terapêutica seja favorável. Lembrando que você vai estar tratando o paciente fora do ambiente do hospital com um tratamento parenteral, envolvendo catéteres, infusão de medicamentos. Então, tudo isso ocorre num ambiente em que a gente tem muito menos controle das variáveis envolvidas. Então, por isso, a análise desses aspectos psicológicos ou sociais acaba sendo tão importante também para a escolha do paciente. Com relação aos diagnósticos que são elegíveis para tratamento em OPAT, isso é o que a gente tem na diretriz brasileira de terapia antimicrobiana parenteral. Então, a OPAT ela é considerada uma modalidade de tratamento adequada para as infecções osteoarticulares, né, osteomielites, pioartrites, infecções relacionadas aos diversos implantes ortopédicos, infecções complicadas de pele e partes moles, infecções complicadas do trato urinário, na qual muitas vezes você consegue tratar o paciente sem precisar interná-lo, já estabelece um tratamento parenteral, mesmo num setor de emergência, sem internar o paciente, infecções intraabdominais selecionadas, infecções do trato respiratório, incluindo pneumonia, e endocardite. Lembrando sempre que existem até estudos na literatura que favorecem o tratamento de qualquer endocardite, uma vez atingida a estabilidade clínica em OPAT.
Levando-se em conta todos os aspectos da realidade brasileira, o que foi considerado na nossa diretriz é que seria considerável para esse tratamento, além de todos os outros critérios que eu vou falar, estabilidade clínica, tudo isso, apenas pacientes com endocardite comprovada por Streptococcus viridans. E quais são, então, os critérios clínicos para indicação, né? Lembrando da importância de todos esses outros. Primeiro, a gente está falando de tratamentos que a terapia com antimicrobiano oral não é possível, porque se a terapia com antimicrobiano oral é possível num tratamento que vai ser prolongado, obviamente a escolha vai ser o antimicrobiano oral. E isso ocorre tanto em situações que você não tem antibióticos disponíveis, seja por um cenário de multiresistência, por exemplo, mas também em situações que o paciente não pode receber um tratamento oral. Mesmo existindo opção no antibiograma, uma opção com sensibilidade oral, mas o paciente, às vezes, por exemplo, por um distúrbio do sistema gastrointestinal, não pode receber essa medicação. Outra coisa fundamental, o quadro infeccioso precisa estar sob controle, mas não só ele, também as comorbidades relacionadas. Sabemos, por exemplo, que um paciente diabético, quando tem uma infecção grave, ele vai ter uma descompensação do diabetes. Então, não apenas a infecção precisa estar controlada, mas também, no caso desse paciente, o diabetes e qualquer outra comorbidade que ele possa apresentar. Isso é fundamental. No caso, principalmente aí de infecções abdominais ou de infecções ortopédicas, por exemplo, não pode mais haver necessidade de procedimentos cirúrgicos para o tratamento desse paciente. Tudo que tem que restar é o antimicrobiano, então esse é um critério fundamental. O paciente precisa ter, já na ocasião da alta, um acesso de longa permanência garantido, seja PIC, Milrickmann ou Portocat, lembrando que o PIC é o tipo de acesso que a gente considera mais adequado para o tratamento em OPAT no Brasil. E fundamental que o paciente tenha capacidade de compreensão e adesão ao tratamento. E eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Trazendo aqui dos critérios clínicos para os critérios psicológicos e sociais que eu falei que são tão importantes, começando de novo, capacidade de compreensão do tratamento e adesão, não só do paciente, mas de todos os seus familiares e toda a sua rede de apoio. Aliás, a alta em OPAT, ela só pode acontecer se o paciente tiver um familiar ou uma rede de apoio que possa compreender e apoiar o paciente em tudo que for necessário. Seja nos cuidados do catéter central, esse paciente vai ter que tomar banho em casa, por exemplo, com catéter central. Ele compreende quais são os cuidados? O cuidador compreende quais são os cuidados? Outra coisa fundamental, o paciente vai ter que ter capacidade de transporte até o centro de saúde. Lembrando que há situações e situações. Muitas vezes o centro de saúde fica a 1 quarteirão da casa do paciente. Mas se ele for um tetraplégico, a capacidade de transporte fica seriamente comprometida. Então, isso também precisa ser avaliado na seleção do paciente. É muito importante que o domicílio do paciente seja visitado e que se assegure que há condições para a infusão segura de medicamentos no domicílio, que existe uma pia para a higiene de mãos, que algumas vezes não existe, que há um local adequado para a guarda de medicamentos e uma coisa que precisa ser vista também é se há condições de segurança para a equipe de saúde na região, que muitas vezes na nossa realidade é uma condição que não é preenchida. E tudo isso, toda essa avaliação, é uma coisa que o assistente social consegue, através da articulação de inúmeras redes, fazer com muita habilidade. E uma coisa bastante importante também é a possibilidade de comunicação rápida com as equipes de saúde, caso haja qualquer evento adverso, Antigamente era necessário ter uma linha de telefone próxima, mas hoje com o telefone celular, com aplicativos de comunicação, principalmente o WhatsApp, é uma coisa que é bastante fácil de resolver. E, uma vez atendidos todos esses critérios, como eu falei para vocês, a OPAT, quando indicada de forma correta, ela é uma opção segura e eficaz para o tratamento. Hoje nós temos não apenas a percepção de quem trabalha com isso, mas também dados de literatura, como eu coloquei para vocês aquela meta-análise no começo. E é uma opção que, quando adotada de forma adequada, ela é extremamente vantajosa para o paciente e para o sistema de saúde. E eu gosto sempre de agradecer quando eu falo sobre esse tema, lembrando que depois de muito estudar, eu descobri que existe uma cerveja na República Tcheca chamada OPAT. Então, eu gosto sempre de terminar a aula agradecendo aí com um brinde de OPAT para todos. Muito obrigada.